Let's try it. Give us a chord, oh hallelujah. How many know it? Oh, how I love Him. I adore Him. My sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and oh God, fullness dwelleth how I love my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Hallelujah. It is done. Hallelujah. my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwells in Him. How I love Him. Hallelujah. I just can't let it go. I want it like Jacob. Hold on to it. Adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. This shall be a sign. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Praise His Isn't He wonderful? Don't you just feel like worshiping Him? Oh, Just in the hallelujah. Spirit, just worship Him. Just forget yourself now. Don't be ashamed. The Holy Spirit's here. That's the Holy Spirit. Just meekly in your own way. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. There it is. What condescension, bringing us redemption. This shall be a sign when in the dead of night not one faint hope in sight. God precious tender laid aside His splendor. Think of what He did.
Heavenly Father, we are coming into thy presence with reverence. Nosso misericordioso Pai Celestial, vimos à tua presença com reverência, With not only our heads bowed, but our hearts bowed. não somente com a cabeça inclinada, mas também com o coração inclinado. For we realize that it is written in thy word that wherever 2 or 3 are gathered, I'll be in their midst. Porque nos damos conta de que está escrito na tua palavra que onde quer que estejam 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. So we are assured that you are here now, that the great Holy Spirit moves in this little building because it's a promise of God. Assim temos certeza que tu estás aqui agora, que o grande Espírito Santo se move neste pequeno edifício, porque é uma promessa de Deus. We pray that you'll bless our gathering tonight. Rogamos que tu abençoes nossa reunião esta noite. Bless this little church and its pastor and all of its co-workers, all the members. Abençoa esta pequena igreja e seu pastor e todos os seus cooperadores, todos os membros. And may it grow and grow until it'll be such a lighthouse for the kingdom of God, until people will come from far and near to visit, to see the works of the Lord. E que ela cresça mais e mais até ser um farol tão grande para o reino de Deus, que as pessoas venham de longe e de perto para visitar, para ver as obras do Senhor. May it be as the temple of old, that people from all over the world came to hear the wisdom of Solomon, and that many great things taken place. Que ela seja como o templo de outrora, ao qual pessoas do mundo inteiro vinham para ouvir a sabedoria de Salomão, e no qual muitas coisas aconteciam. And wherever we are gathered in His name, that is the meeting place, the temple of the Lord. E onde quer que nos achemos reunidos em seu nome, esse é o lugar de encontro, o templo do Senhor. And we pray that you'll honor tonight your servants and the prayers that we make to you, the songs that we sing. E rogamos que tu honres esta noite teus servos e as orações que dirigimos a ti, os cânticos que cantamos. And bless the word, Lord. As it goes forth, may it really fall on fertile ground. E abençoa a palavra, Senhor. Enquanto vai adiante, possa ela realmente cair em terra fértil. Right at this hour, Lord, we pray that you'll pull out every green briar, every root of bitterness and all disbelief from the hearts of the people. Agora mesmo, Senhor, rogamos que tu arranques todo espinheiro verde, toda raiz de amargura e toda incredulidade do coração das pessoas. That the word might fall on good, rich, fertilized soil, that it'll bring forth great results to this people. Para que a palavra possa cair em solo bom, rico e fertilizado, para que produza grandes resultados para estas pessoas. Bless all that put up their hands. Abençoa a todos que levantaram as suas mãos. Thou didst see them and know their need. Holy be all things are holy be all things are holy. A perfeição. Be here to worship together with you.
e estar aqui para adorar juntamente com vocês. And now, just before the message, I have my good friend here on the platform tonight, Dr. Lee Vale. E agora, um pouco antes da mensagem, eu tenho meu bom amigo aqui na plataforma esta noite, o Dr. Lee Vale, First Baptist Church at Lima, Ohio, who was one of my sponsors at the Lima meeting. da primeira Igreja Batista em Lima, Ohio, que foi um dos meus patrocinadores na reunião de Lima. I asked him coming down tonight if he wouldn't just say a word to the congregation, maybe pertaining to the Lima meeting for the next moment or two. Eu perguntei a ele, vindo para cá esta noite, se ele daria uma palavra à congregação, talvez pertinente à reunião de Lima, por uns minutinhos. And I'm happy to introduce to you tonight Dr. Lee Vale, another Baptist that's got the Holy Ghost. E fico contente feliz em apresentar a vocês esta noite o Dr. Lee Vale, outro batista que tem o Espírito Santo. Amen. God bless you, Brother Vale. Thank you. Amém. Deus os abençoe. O irmão Vale também. That was all pretty strong for a Baptist pastor, wasn't it? Isso tudo foi um tanto forte para um pastor batista, não foi? Well, we're very happy to have Brother Vale with us. Bem, estamos muito felizes em ter o irmão Vale conosco. And certainly the doors are open for him to come back and visit us at any time he can. E certamente as portas estão abertas para ele voltar e visitar-nos a qualquer hora que possa. And now, tonight, E agora, esta noite, tomorrow night is the entombment of the Lord Jesus. amanhã à noite é o sepultamento do Senhor Jesus. Sunday morning is the 6 o'clock sunrise service. Domingo pela manhã é o culto do nascer do sol, às 6 horas. And I believe the brother has announced the further part of the service. E creio que o irmão anunciou a parte seguinte do culto. Now let us pray just a moment. Agora vamos orar apenas um momento. Blessed Lord, thy word is truth. Amen. Bendito Senhor, tua palavra é verdade. And we're thankful for men who handle it fearless as they give it out to the people. E estamos agradecidos pelos homens que trabalham com ela destemidamente enquanto a divulgam para as pessoas. And as we open up the Bible tonight or turn back its pages, may the blessed Holy Ghost come and open the word of understanding to us. E ao abrirmos a Bíblia esta noite, ou virarmos suas páginas, possa o bendito Espírito Santo vir e abrir para nós a palavra de entendimento. Through Jesus Christ we ask it. Amen. Através de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. This great night that we are celebrating of the crucifixion of our blessed Lord. Esta grande noite que estamos celebrando da crucificação de nosso bendito Senhor, I wish to read tonight from His own precious lips the words that He had written in His book. desejo ler esta noite de seus próprios lábios preciosos as palavras que ele fez escrever em seu livro. In St. Matthew's, the 4th chapter, in the 47th and 48th verse, we read this. Em São Mateus, capítulo 4, e os versículos 47 e 48, nós lemos assim. And if you salute your brethren only, what do you more than others?
Do not even the publicans so? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? But be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Mas sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. And tonight we gave out that we were going to speak on the subject of perfection. E esta noite anunciamos que íamos falar sobre o assunto da perfeição. Now Agora nós, that seems like a very strange text to take for the night of the crucifixion of our Lord. este parece como que um texto bastante estranho a se tomar para a noite da crucificação de nosso Senhor. But today perhaps you've been listening to the radio and heard the different messages and the messengers. Mas hoje, talvez, vocês estiveram ouvindo o rádio e ouviram as diversas mensagens e os mensageiros, How they presented that great awful day when our Lord died for the sins of the world. como eles apresentaram aquele grande e horrível dia quando nosso Senhor morreu pelos pecados do mundo. So I have chosen tonight to go around a different way to get to it. Então escolhi esta noite ir ao redor de uma maneira diferente para chegar a isto, So it would be a little different and might refreshen you a little. para que seja um pouco diferente e poderá refrigerá-los um pouco. May the blessed Holy Spirit inspire the Word now as we take the effort to bring it. E possa o bendito Espírito Santo inspirar a palavra agora enquanto fazemos um esforço de trazê-la. God requires perfection. Deus requer perfeição. We want to bear that in mind, that there's nothing just part way can go in the presence of God. Nós queremos nos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. It must be perfect. Our worship, everything. Deve ser perfeito, nossa adoração, tudo. Now, in the Garden of Eden, God had Adam and Eve in the garden, Agora, no Jardim do Éden, Deus tinha Adão e Eva no jardim. and they sinned and transgressed the laws of God by sinning, disobedience. E eles pecaram e transgrediram as leis de Deus ao pecar. Desobediência. And when transgression comes, disobedience is the transgression of the law. E quando a transgressão vem, desobediência é a transgressão da lei. And the law of God, Him being holy, just unadulterated holy, therefore no spot of unholiness can ever stand in His presence. E a lei de Deus, ele sendo santo, inadulteradamente santo, então nenhuma mancha de impureza pode algum dia permanecer em sua presença. So if sin came in the world by transgression, Então, se o pecado veio ao mundo pela transgressão, then sin must be dealt with before the sinner can ever stand in the presence of God. então o pecado tem de ser acertado antes mesmo que o pecador possa estar na presença de Deus. Now, if there is no law, then there is no justice. Agora, se não há lei, então não há justiça. But
justice requires a law. Mas a lei requereu, ou a justiça requer uma lei. And the law, when it is recalled on, it projects justice. E a lei, quando é invocada, ela projeta justiça. Now, by the law, no flesh is saved. Agora, pela lei, nenhuma carne é salva. Now, the law cannot save us. Agora, a lei não pode nos salvar. The law was just the thing that put us in jail, but it has no redeeming power. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia, mas ela não tinha nenhum poder redentor. The law only showed us that we were sinners and condemned us. A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores e nos condenava. That's what law is to do. Isto é o que a lei deve fazer. It's to bring condemnation or to show you where your mistake is. É para trazer condenação ou para mostrar-lhe onde está o seu erro. So the law in itself could not save. Então, a lei, propriamente dita, não podia salvar. It could only prosecute. Ela podia somente acusar. And God, being holy and just, He had to have a prosecution. E Deus, sendo santo e justo, ele tinha de ter uma acusação. He had to prosecute the sinner because he had overstepped the boundaries of grace and had become a law-breaking citizen. Ele tinha de processar o pecador porque ele tinha cruzado os limites da graça e tinha se tornado um cidadão violador da lei. Then he must be dealt with. Então ele tinha de receber o devido tratamento. And every law has a penalty. E toda lei tem uma penalidade. For the penalty of transgressing God's law is death. Pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é morte. And it had to project death to the human race. E ela tinha que projetar morte para a raça humana. And all of the human race is under the penalty of this law. E toda a raça humana está sob a pena desta lei. Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way. Agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira, No other remedy that they could ever stand in the presence of God again except this sin be dealt with. nenhum outro remédio para que pudesse algum dia estar na presença de Deus novamente, a menos que aquele pecado fosse acertado. And no man can commit a sin of any type, no matter how little or how big, E nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo, não importa quão pequeno ou quão grande é. that individual sin has to be dealt with before the one who committed it can ever stand in the presence of the holy God. E aquele pecado individual tem de ser acertado antes que aquele que o cometeu possa ficar na presença do Santo Deus. So therefore, when Adam and Eve had sinned and had transgressed the law, they were subjects of death. De forma que quando Adão e Eva tinham pecado
e tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte. And the law had to be executed. E a lei tinha de ser executada. Therefore, it put all the human race under the penalty of death. Por consequência, isso colocou toda a raça humana sob a pena de morte. Now, if we can only settle down for a few moments now in our thinking and look at this great picture and remember that every person here is included in this. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por uns momentos agora em nosso pensamento e olhar para este grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisto. Every man and woman, child is included in the penalty of death by the transgression of the head of the human race, Adam. Cada homem, mulher, criança está incluído na pena de morte pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. By his transgression, every one of us fell victim to sin. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. And sin must be dealt with. E o pecado tem de ser acertado. And so God, in His great infancy and His great love, E então Deus, em sua grande infinidade e seu grande amor, the law was to separate the sinner from his Maker. a lei era para separar o pecador de seu Criador. Then he become annihilated and totally annihilated. There would be no way for him to ever come back unless that sin was dealt with. Então ele ficou aniquilado e totalmente aniquilado. Não haveria maneira dele jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado. And it would be very easy then to believe in a total annihilation of the sinner at the end. E seria muito fácil, então, crer em uma total aniquilação do pecador no final, For he is completely forever separated from the presence of God. pois ele está completamente, para sempre, separado da presença de Deus. Now notice, this sin Agora, notem este pecado. and how God being just, and He could do nothing else but be just, E como Deus, sendo justo, e nada mais ele podia fazer senão ser justo, for He is the resource of all justice. pois ele é o recurso de toda a justiça. Then there would be nothing else for Him to do but to place the penalty for this transgression. Então não haveria nada mais para ele fazer a não ser aplicar a pena por esta transgressão. And the penalty was death. E a pena era a morte. For He said, the day you eat thereof, that day thou shalt surely die. Pois ele disse, no dia em que comerdes dela, nesse dia certamente morrereis. Now it's a dark picture we have here. Agora é um quadro escuro o que temos aqui. But then if we go back just a little further and find out the very attributes of God, Mas então, se voltarmos só um pouquinho e verificarmos os próprios atributos de Deus, the Bible plainly tells us that God is love.
A Bíblia claramente nos diz que Deus é amor. But yet being love, he has to be just. Mas ainda sendo amor, ele tem de ser justo. So, love does not mean just a thing that can be petted and played with. Então, amor não significa apenas uma coisa que se possa acariciar ou brincar. Love is the justice of God. Amor é a justiça de Deus. Now, when God seen that his children had transgressed his law and that they must die the death, Agora, quando Deus viu que seus filhos tinham transgredido sua lei e que deveriam padecer a morte, then sovereign love stepped in to make a way. então o amor soberano entrou em cena para fazer um caminho. For God seen that these children was to be absolutely, totally annihilated from his presence. Pois Deus viu que era para estes filhos serem absolutamente, totalmente aniquilados de sua presença. There was nothing else to be done, for they had transgressed his law, and the penalty of his law was death. Não havia nada mais a ser feito, pois tinham transgredido sua lei e a pena de sua lei era morte. And then love of God went out for his subjects. E então o amor de Deus se compadeceu de seus súditos. And when divine love is projected, sovereign grace produces the object of the love. E quando o amor divino é projetado, a graça soberana produz o objeto do amor. And God, by foreknowledge, when he loved his race so well, E Deus, por presciência, quando ele tanto amou sua raça, yet with the penalty, he caused the substitutionary death to take place in the Garden of Eden. ainda sob a penalidade, ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no Jardim do Éden. That was, he substituted an innocent creature, a little lamb, that knowed no sin. Isto é, ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho que não conhecia pecado. And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner. E serviu como substituto para obrar e para morrer no lugar do pecador culpado. And it was a lamb slain to hold the life of his subjects. E foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos. All through the Old Testament, they offered the blood of lambs and goats, sheep, bulls, and heifers, a substitutionary death. Por todo o Antigo Testamento, oferecia-se o sangue de cordeiros e cabritos, ovelhas, touros e novilhas, uma morte substitutiva. But all in the great economy of God, there was back in his mind the real object coming, which would be. Mas em toda a grande economia de Deus, havia no fundo de sua mente o real objeto por vir, o que seria. Them were shadows of the real object that was to come. Eles eram sombras do real objeto que estava por vir.
And the real object was to come was His only begotten Son. E o real objeto que estava por vir era seu Filho unigênito. All the lambs that died was only a shadow. Todos os cordeiros que morreram eram apenas uma sombra. And a shadow is only the negative side of an object. E uma sombra é apenas um lado negativo de um objeto. And they only spoke of Calvary coming. E eles apenas falavam da vinda do Calvário. Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles to the book of Hebrews. Agora, para termos um quadro disto, vamos abrir em nossas Bíblias o livro de Hebreus And pick up here what Paul, the great apostle, speaking, trying to separate these things for us. e tomar aqui o que Paulo, o grande apóstolo, está falando, tentando separar estas coisas para nós. In the 10th chapter of the book of Hebrews, we read this. No capítulo 10 do livro de Hebreus, nós lemos assim: And I just love the Word. E como amo a palavra. The Word is the truth. A palavra é a verdade. And I like to read it before my congregation because I know that in the judgment I'll stand with them. E gosto de lê-la diante da minha congregação, porque sei que no julgamento eu me apresentarei com eles. Now I've got to give an account. E terei de prestar contas. So if I bring it from the Word, then I'll not be guilty. Então, se eu trouxer isto da palavra, então não serei culpado. Because it's the Word and God's responsible for His Word. Porque é a palavra e Deus é responsável por sua palavra. We see so much today of evangelists and so forth building up around personalities. Nós vemos tanto hoje de evangelistas e assim por diante construindo em torno de personalidades. Oh, it's a disgraceful thing. Oh, isso é uma vergonha. And we find out in going into churches. We go into church and you find a certain pastor. He's got some little peculiar act about him. Some little emotion. E você encontra certo pastor que tem um jeitinho peculiar de agir, alguma emoçãozinha. If you don't notice, the entire congregation will take that spirit. Se você ainda não notou, toda a congregação pegará aquele espírito. If he's just a little emotional or jerks his head or some little odd thing, well, the whole church will take on to that. Se ele é um pouquinho emotivo, ou sacode a cabeça, ou alguma coisinha estranha, bem, toda a igreja adotará isso. And we've got today in our modern churches to where it's sensations and little things like that, and it's got such a confusion. E chegamos hoje em nossas igrejas modernas a ponto de ser só sensações e coisinhas assim. E isto criou tanta confusão. But oh, my beloved brethren, if there ever was a time that we ought to be on the Word, it's today. Mas, ó meus amados irmãos, sim, já houve um tempo em que devíamos estar na palavra, é hoje. You see, I would hate to stand at the judgment and know that I had some little fickleness, something of a little peculiar revelation and misled people.
Vejam vocês, eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar e guiei erroneamente as pessoas. I don't want them to have my spirit on my action, but I want them to have God's spirit by God's word. Eu não quero que elas tenham meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenham o Espírito de Deus pela palavra de Deus. That produces truth. Isso produz a verdade. So on this great occasion tonight, I would like to read from God's eternal word. Então, nesta grande oportunidade, esta noite, gostaria de ler a eternal palavra de Deus. Now we realize that the law existed for many years, but the law could never take away sin. Agora, nós estamos cientes que a lei existiu por muitos anos, mas a lei nunca poderia tirar o pecado. As I've said in the past, it was just a jailhouse. Como já disse no passado, ela era apenas um cárcere. It was the great detective that told you what you had done but had no remedy to deliver you. Ela era o grande detetive que lhe dizia o que você havia feito, mas não tinha remédio para libertá-lo. It put you in the pawn shop, but there was no redeemer to take you out with it. Ela o punha na loja de penhores, mas não havia redentor para tirá-lo com ela. It only prisoned you to let you know that you was a sinner. Ela apenas o aprisionava para que você soubesse que era pecador. But now notice in Hebrews the 10th chapter as we read. Mas agora notem em Hebreus no capítulo 10, enquanto lemos. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image, Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, remember, it was a shadow of an image to come. lembre-se, ela era a sombra de uma imagem por vir. A shadow only introduces that there is a image making the shadow. Uma sombra apenas indica que há uma imagem formando a sombra. A shadow of the things to come and not the very image. A sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Notice, all the things, Note, das coisas, the very image of the things, can never, with those sacrifices which were offered, a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, continually make the comer unto perfect. pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Now, God in the beginning required perfection. Agora, Deus no princípio requereu perfeição. Jesus, when he come to earth, said, "Be ye perfect, like God in heaven is perfect." Jesus, quando ele veio à terra, disse: Sede vós perfeitos, como Deus que está nos céus é perfeito. And the law, having a shadow of things to come, could never make the worshiper perfect. E a lei,
tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. You get the picture? Entenderam o quadro? Now, let's go it again so you'll be sure not to miss it. Agora vamos outra vez a isto para que vocês tenham certeza de não perderem isto. God requires perfect holiness. Deus requer santidade perfeita. No one can stand in His image with one little speck of sin. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus witnessed the same and said, "Be perfect, just like God in heaven is perfect." Jesus testemunhou o mesmo e disse: sede perfeitos, exatamente como Deus nos céus é perfeito. And the Bible said that the law could never, with its sacrifices, make the comer perfect. E a Bíblia disse que a lei nunca poderia, com seus sacrifícios, aperfeiçoar os que se chegavam. Then the law could not perfect anything. Então a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma. It was only a pointer. Ela era somente um indicador. These sacrifices made every year could never make the worshiper perfect. Estes sacrifícios feitos a cada ano nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. So therefore no one under the law or keeping of laws or under the shadows could be perfect. Sendo assim, nenhum sob a lei, ou guardador das leis, ou sob as sombras, poderia ser perfeito. For, second verse, then would they not have ceased to been offered. Doutra, versículo 2, maneira teriam deixado de se oferecer. If there is anything that I can do to make myself perfect in the presence of God, then Christ did not have to die for me. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. If there's one thing that you can do that would merit anything in the presence of God, then Christ died in vain. Se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. No law-keeping, no legalistic ideas of yours, none of your own holiness, no things that you could quit doing. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer. Quit lying, quit stealing, Parar de mentir, parar de roubar, quit smoking tobacco, quit going to the picture shows, still you are lost. parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido. Nothing can do it. Nada pode fazê-lo. Joining churches, rituals, ceremonies, baptisms, orders of the church, reading of creeds, saying of prayers, all those things would count nothing. Unir-se às igrejas, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas estas coisas de nada valeriam. You are lost. Você está perdido. Not one thing can you do in yourself. For you are a sinner under condemnation. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo,
pois é pecador sob condenação. And there's not no way within yourself or any creed E não há maneira em você mesmo ou em algum credo or anything that you could do or think of yourself that could merit one thing in the presence of God. ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus. Because you are a sinner to start with. Porque, para começar, você é pecador.